E vamos precisamente debater aqui em estúdio as polémicas em torno do ministro Luís Neves com Bruno Nunes, do Chega, Eduardo Pacheco, do PSD, Vitalino Canas, do PS. Muito boa noite aos três e muito bem-vindos. Bruno Nunes, vou começar por si, pedir-lhe que explique um pouco melhor aquilo que quer dizer o presidente do Chega com aquilo que escreveu. Antes de mais, boa noite a quem me acompanha em estúdio, boa noite a quem nos acompanha lá em casa. Creio que a missiva do presidente André Ventura é bastante clara e evidente. Luís Neves não tem qualquer condição de se manter no governo. Tudo o que temos conhecimento até à presente data, que acaba por ser corroborado pela carta ou pela abertura de inquérito por parte da própria Polícia Judiciária. Fazer aqui um parênteses, a Polícia Judiciária sofre um dano reputacional lamentável com esta atitude de Luís Neves. O Estado não pode permitir... Nós estamos perante um dos maiores ataques que a República Portuguesa sofreu nos últimos anos, com a imagem com que ficamos no meio disto tudo. A Polícia Judiciária é um órgão e uma instituição que os portugueses confiam e que tem uma credibilidade internacional que é inquestionável e fica agora na mão de decisões mas Bruno, que são completamente ouvindo assim, parece que a responsabilidade é imputada apenas a Luís Neves. Mas aquilo que está escrito é que aquilo que aconteceu, as notícias sobre Luís Neves, dão a entender que um grupo de crime organizado capturou o Estado. De que é que estamos aqui a falar? Sabe que estamos a falar de uma circunstância que é claro. Nós temos tido o hábito nos últimos anos de que parece que o mal é ter amigos empreiteiros. Sócrates tinha um amigo empreiteiro e o amigo empreiteiro é que fez a asneira. Existe agora o amigo empreiteiro que o amigo empreiteiro é que fez a asneira. De uma vez por todas, obviamente que todas estas circunstâncias... Houve mais gente a assinar aquela declaração para levantar a viatura que estava, ou o reboque, como lhe quiserem chamar, que estava no Seixal. Portanto, existem aqui uma série de entropias. Esse crime organizado está dentro da Polícia Judiciária. Claramente. Não estou a dizer que está dentro da Polícia Judiciária, até porque nós, em última instância, nunca levantaremos nenhum anátema em relação a estas matérias. Agora, há questões que quer os jornalistas, quer o Ministério Público, quer a própria Polícia Judiciária têm que investigar. Não nos podemos esquecer. Olha, eu vou levantar aqui uma circunstância que é claramente para que seja investigado. Porque é que quando existiu a situação com António Costa, a Polícia Judiciária, tendo a responsabilidade de reserva exclusiva na matéria que ali estava, para poder ir na Operação Influencer à residência oficial, porque é que não foi? Porque é que foi a PSP? O que é que acontece e porque é que continuam a existir estes conluios entre políticos, entre gente poderosa e continuamos com estas circunstâncias? De uma vez por todas, a máscara parece começar a cair e, portanto, saiu, entretanto, do outro lado, mas ninguém reparou que, entretanto, tinham produtos químicos que fazem transformação e que fazem o processamento de droga. Então, isto, para que tudo isto possa acontecer, obviamente não será um elemento único. Portanto, Luís Neves tem que explicar muito bem... Bruno Nunes, quando se lança uma teoria da conspiração... Não há teoria de conspiração. Estou-me a resumir a factos. Aqui é uma questão de factual. Não. Estou aqui a falar do tal grupo de crime organizado... Para existir um grupo basta serem 3, basta serem 4. Agora, repara uma coisa. Estamos a falar de quê? Repara uma coisa. Se o reboque sai com produtos químicos lá dentro... Estamos a falar de forças ocultas, estamos a falar de maçonaria, estamos a falar de quê? Isso foi você que disse, a questão da maçonaria. Não, estou a perguntar, não há aqui forças ocultas, há forças bem claras que todos percebemos do que estamos a falar. Eu sei que é um tema que domina bem, tem 2 livros publicados sobre Tenho 2 livros publicados sobre a maçonaria, não tem qualquer problema. E, portanto, eu devo-lhe dizer que, inclusive, toda a associação, mas não faço parte da maçonaria, se é essa a pergunta... Não perguntei isso. Pronto, mas conheço muito bem a organização. Eu conheço muito bem a organização e devo-lhe dizer que todas as circunstâncias, mas olha, é uma pergunta que fica pertinente para fazer a Luís Neves, se existe alguma correlação ou não em relação a essa matéria com a maçonaria. Agora, há aqui uma questão que é clara. Há um diretor nacional da Polícia Judiciária que dá autorização para que um reboque apreendido num processo de droga saia do Seixal. Sai do Seixal. Tem material lá dentro, não está vazio. Isto não é a circunstância que eu emprestei-lhe a viatura e que, entretanto, viu que eu tenho lá atrás um chapéu de chuva perdido. Portanto, há mais gente envolvida, claramente. Houve mais gente a assinar a folha e, portanto, ninguém percebeu. Ou a ordem vem de cima e ficamos todos calados. Portanto, existe aqui uma circunstância que é clara. Tal como diz o Presidente André Ventura, ou Luís Montenegro se demarca claramente esta posição e coloca Luís Neves na rua, que devia ter saído pelo seu próprio pé. Digo-lhe mais, a situação da piscina ou do tanque é um fé de inverno no meio desta brincadeira. É apenas um processo administrativo que a Câmara Municipal de Odmira também não quer explicar se existiu ou não existiu processo de licenciamento. Parece que toda a gente tem medo. De alguém superpoderoso que comete um princípio, uma alegada ilicitude que aqui está presente. Isto caso se venha a confirmar. Nós estamos perante circunstâncias que podem ter circunstâncias de peculato, favorecimento pessoal, roubo. Temos aqui uma circunstância muito adversa para o próprio Estado, com o anátema, tal como eu referi, que foi colocado em cima da Polícia Judiciária.
Então, e o senhor Primeiro-Ministro diz no debate do Estado da Nação que mantém a confiança, não pode manter a confiança. Para bem da República, para bem das instituições, ou exonera Luís Neves e retira Luís Neves, ou o seu Presidente da República também tem que deixar de ter a posicionamento. Nós não queremos nem o 8 nem o 80. Criticávamos tanto Marcelo Rebelo de Sousa por ser tão interventivo e nesta circunstância temos o Presidente da República calado em relação a esta matéria quando estamos a ter uma demanda de notícias umas atrás das outras sobre alegados crimes e uma circunstância. Ou seja, nós tivemos... Bruno Nunes, também ninguém espera que o Presidente da República reaja nós tivemos um ministro, uma situação dessa. Nós tivemos um ministro que por muito O próprio ministro ainda não se explicou, portanto. Nem consegue, porque a vez que foi à televisão explicar, criou uma circunstância de dizer que a empresa não era dele, que a empresa era da família, mas que era ele que fazia os pagamentos, que fazia pagamentos acima do valor permitido pela lei em dinheiro. Ele próprio não consegue explicar e ele próprio confessa crimes na televisão. São de menor relevância em relação àquilo que eventualmente pode estar em causa na questão do outro lado. Mas, de uma vez por todas, afastem o senhor que já devia ter tido, e olhos nos olhos, se o Dr. Luís Neves estiver a ver, demita-se. Demita-se, saia, faça a sua defesa, tenha a presunção de inocência, considere que deve apresentar... O Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, nunca aceitaria como bom o depoimento do Ministro Luís Neves. Já estaria o inquérito aberto, enviado ao Ministério Público, o Ministério Público a agir. Miguel Macedo, que conheceu bem, o saudoso Miguel Macedo, demitiu-se por muito menos no governo de Passos Coelho. Mas o Miguel era uma pessoa especial. Pronto, era uma pessoa idónea, ou pelo menos respeitada, que mais tarde, inclusive, veio-se, todos percebemos que, afinal, tinha sido tudo uma cabala em relação a esta circunstância. Vamos por partes. Primeiro, esta circunstância dos incêndios é de quem não tem visto notícias nos últimos dias. Luís Neves fica de imediato manchado como o homem que tinha o maior contingente. Estava tudo preparado. Temos a maior área ardida este ano em relação ao período homólogo de 2017, que é o período de Pedrógão. De Pedrógão. Depois, a semana passada enviei uma missiva a Pedro Duarte, Presidente da Câmara Municipal do Porto, a falar dos bombeiros voluntários, não percebendo que inclusive ali são bombeiros chapadores. Portanto, Luís Neves reconhece ou conhece muito pouco a hierarquia dos fogos e dos bombeiros. Dizer que é ele que vai lutar e que vai resolver, não vai resolver nada. Não vai resolver nada e mostrou durante as primeiras semanas. Tem de estar no seu posto, sem estar a pensar em piscinas e em outras coisas. Em relação à piscina, posso já dizer o seguinte. Primeiro, começa a existir demasiada gente de uma coisa que parece quase... Olha, quando éramos miúdos dizíamos que o que é que cai no chão é amarelo e tem um palito no meio. E o palito era só para disfarçar. A piscina, parece que no meio deste processo todo era a coisa para disfarçar. E eu vou-lhe explicar porquê. Primeiro, temos logo, a primeira legalidade é que estamos em reserva. No terreno onde está o seu ministro a construir. Não sabia. É uma pessoa inculta, nem é jurista, não tem conhecimento e construiu ali por acaso. Depois sabemos que a partir do momento em que há remoção de terras, tem que haver pedido de licenciamento. O Presidente da Câmara recusa-se a falar sobre a questão do licenciamento, depois mais tarde diz que sim existe licenciamento. O vereador do Chega na Câmara Municipal de Odmira, Manuel Matias, meteu um requerimento ao abrigo da LADA, da Lei de Acesso à Documentação Administrativa, para ter acesso ao processo. Até agora, como diria Jorge Jesus, bola. Não se passa absolutamente nada. Olha, citando Jorge Jesus novamente, o que tinha que acontecer era que Luís Montenegro devia ter dito: Luís, tu finis. Tinha acabado, tem que sair, porque entramos aqui numa circunstância que a partir dali percebemos as 23 faturas que afinal eram os 5 mil euros para fundo de maneio. Era a coisa do toma lá da cá. Acha que há alguém na Polícia Judiciária? Nós em momento algum atacamos a Polícia Judiciária, pelo contrário. Não nos podemos esquecer os factos que levam o Partido Socialista a estar tão preocupado com o Luís Neves. Porque sempre existiu uma relação de amizade entre a Polícia Judiciária e público. O Partido Socialista está... Sempre existiu. Aliás, esta semana no está Parlamento... preocupado com a estabilidade Neves olhar para José Luís pública, Carneiras e depois falamos lá fora. Está gravado, não foi o Chega que fez a inteligência artificial. Quando chegamos a uma altura que a preocupação é o Chega e o mensageiro, parece que estamos a entrar quase no apito dourado. Que o problema são as escutas que não deviam ter sido feitas. Olha, como Ferro Rodrigues, quando disse em relação ao Paulo Pedroso. Portanto, vamos parar de uma vez por todas com Bruno esta Nunes disse que ia esclarecer-nos melhor em relação ao grupo de crime organizado. Crime organizado é simples. Existe ou não existe o crime de retirar dali uma viatura que está à ordem do Estado? Existe. Dentro está material que não sabemos pode prejudicar investigações em relação à matéria de alguém que está fugido, em relação ao tráfico de droga. Ora, partindo do princípio que não foi Luís Neves que saiu da sede da Polícia Judiciária, que foi retirar o caminhão, que deu autorização, apesar de ter assinado, que abriu o portão, que acompanhou todo o processo, que ninguém foi buscar o caminhão, apesar de existirem, segundo as notícias, ordens e divisões dentro da Polícia Judiciária de quem queria fazer a apreensão de imediato e de quem não quis fazer a apreensão, sabendo que os produtos químicos que fazem o processamento da droga estão dentro das instalações
do amigo construtor, que é sempre o amigo construtor, ou é o amigo construtor ou é o cofre da mãe, nunca se passa nada, ninguém fez nada. Chegamos a uma altura que, envolvendo mais 3 ou 4 pessoas relacionadas com um crime, nem que seja de roubar ao pomar, é uma organização criminosa. E, portanto, podemos dar e adorar a pílula no que quisermos. O que aqui está em causa é vergonhoso para a República Portanto, aquilo que o senhor diz é que existe uma organização criminosa do anterior diretor da Polícia Judiciária, eu não disse isso, do empreiteiro, do funcionário que levou... Não sei se está aqui como advogado de defesa do Dr. Luís Neves, não sei se está nessa função, mas vou-lhe dizer uma coisa, não vai apanhar nessa curva, porque é assim, primeiro, vindo para o debate e sabendo que existia a missiva porque está espalhada por todo o lado, deveria ter lido a carta do Presidente André Ventura. E o que o Presidente André Ventura diz claramente em relação ao Governo, devia ter lido, porque assim podíamos debater com as mesmas ferramentas. Caso contrário, uma carta do Presidente André Ventura. Então não a comente. Então resuma-se a ficar em silêncio. Não, porque o que acabou de dizer na primeira intervenção foi claramente a dizer o Chega tem que vir a público provar. O Chega não rouba ninguém. O Chega não roubou ninguém. Mas foi o senhor que trouxe aqui a organização criminosa? Não fui eu, veio puxado da carta e a carta o senhor quis comentar lá assim. Não, eu comentei as suas declarações. Está como advogado de defesa. Não comentei nada. Se me permitem, Bruno Nunes tem consciência naturalmente de que quando se escreve que um grupo de crime organizado capturou o Estado, como é que isto é lido pelas pessoas? O que está escrito, depreende-se e nós não temos medo das palavras. Depreende-se que há aqui uma intenção de choque. Claramente. E o que está escrito, que não temos problema nenhum com as palavras, é claramente ou Luís Montenegro toma uma posição ou o crime organizado toma conta do Estado. Porque a partir do momento em que o próprio Luís Montenegro aceita o conluio com esta circunstância, não toma uma medida, ele próprio está a ser conivente com esta circunstância. Vou equilibrar. A julgar as pessoas, quase a executá-las, sem sequer as ouvir. Se me disser, ele não foi muito inteligente nas explicações que deu sobre o outro caso. Verdade. Agora, significa que temos que dar essa oportunidade e, com se ele não a utilizar... Sem o querer interromper, deixe-me só dizer o seguinte, sem o querer interromper, mas porque acho que é factual e é importante dizer. O que nós dizemos desde o início e que está presente na carta do Presidente André Ventura é claro, ou Luís Montenegro se demarca ou então está a ser conivente. E o que achamos é que Luís Neves deve sair e dar e fazer a sua defesa, como disse na minha primeira intervenção. Isso é outra coisa. O futuro das relações entre o Governo e Chega. Isto é uma mensagem, do ponto de vista político, muitíssimo importante. Certo. Que também tem de ser esclarecido. O que é que isto significa? Que o Chega passa a votar sempre contra qualquer iniciativa que o Governo assuma, designadamente o Orçamento de Estado e outras medidas importantes para a governação. Se isto está na carta, enfim, foi mencionado por si, se isto está na carta, é uma indicação politicamente muitíssimo relevante. Muito mais relevante do que, se calhar, a questão do Ministro Luís Neves. Não há mais relevância da questão do Ministro Luís Neves. Estou a passar por cima da moderação. Peço desculpa por estar aqui a ultrapassar, se calhar, o moderador. Mas fiquei curioso com esta discussão. O Chega, desde a sua essência, não negocia com alguém que tenha um anátema destes em cima. E, portanto, das duas uma, volto a reiterar para que tudo possa ficar... Tudo o que possa ficar... aquilo que for a bem dos portugueses, nós nunca votamos contra. Inclusive, votamos da esquerda, da extrema-esquerda, que seja a bem dos portugueses. Agora, não compactuamos com tudo o que tenha indício de crime. E, portanto, para nós, a partir do momento em que não existe uma posição clara por parte de Luís Montenegro, olha, André Ventura podem não gostar dele, já teria tomado uma atitude porque na hora estava fora do partido. Isso ninguém tinha absolutamente dúvidas. E já tivemos os nossos problemas. E sempre que acontece, é na hora sai. E isso é uma grande diferença entre o Chega, o Presidente André Ventura, a AD e Luís Montenegro. E, portanto, existindo todos estes indícios, não existindo demissão pelo próprio PE ou saída pelo próprio PE por parte de Luís Neves, Luís Montenegro, mantendo esta postura, nós não negociamos com governos que mantêm guardados atrás do armário alguém que está sobre elevadas suspeitas e que todas as justificações que deu públicas ninguém as aceita. Parecem infantis, inclusive. São completamente irrisórias. E olha, acabou o Mundial de Futebol, estamos a caminho dos Jogos Olímpicos, os portugueses não querem ganhar o campeonato de baldes de areia na cara. E, portanto, o baldes de areia nos olhos foram 50 anos disso. E nós chegamos a uma conclusão que é, o Sr. Ministro devia sair, a bem da República, a bem do Governo e ainda para mais, para não continuar a manchar a instituição que mais está a ser manchada neste ponto, que tem homens e mulheres que diariamente dão a sua vida para a nossa proteção em casos de investigação, que é o caso da Polícia Judiciária. O que Luís Neves está a fazer à Polícia Judiciária... Ainda bem que diz isso, porque no início... O seu diálogo inicial não ouviu bem, de certeza. Agora, quando chegar a casa, uma das vantagens... De ataque à Polícia Judiciária como instituição. Dizer que a Polícia Judiciária... Isso é mentira. Vamos ter que ficar por aqui. Atingida, etc. Para que as respostas às perguntas que tinham que ser feitas para já
estão dadas. Muito Quando obrigado houver aos três. explicações, cá voltaremos. Quando houver explicações, cá voltaremos, exatamente. Muito obrigado e boa noite. Obrigado.